Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou o Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Estamos no 31º episódio do podcast, que tem como tema Validando os processos ISD e a percepção de marca valorizada pelas práticas ISD. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environment, o S, Social e o G, Governance. Mas nós vamos aqui falar um pouco em português e vamos determinar especialmente o A do ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS e da SEBRASE. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site www.fip.org.br e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e dos demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar as nossas convidadas. A Tamires Soares, líder de comunicação em ISD para o Brasil, Paraguai e Uruguai da Bureau Veritas. Muito obrigado, Tamires, por você estar por aqui. E a Raquel Messias, vice-presidente de estratégia da Liulara TBWA. Sejam muito bem-vindas, é uma honra ter vocês aqui conosco. Muito legal estar as duas meninas aqui na minha frente, vamos fazer uma boa conversa. E só para dar uma breve introdução, é importante a gente entender o valor que esse tema hoje tem para as organizações, o valor que esse tema tem para as grandes lideranças mundiais, a importância do tema para a humanidade. Né? E especialmente nós que estamos envolvidos nessa temática, acho importante entender a responsabilidade e o compromisso que temos. Porque se lá atrás, e isso é muito notório, se lá atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente já falava sobre sustentabilidade e ninguém entendia absolutamente nada do que significava, hoje as pessoas não só estão percebendo, mas estão impactadas. Porque há algo maior acontecendo, isso tem um significado. E esse algo maior está traduzido no impacto das mudanças climáticas. O que era intangível passou a ser tangível. E não é só para uma parte
uma região que isso está se estabelecendo, mas sim olhando todo o contexto universal, a gente vê que vai lá da Austrália, vai para a Indonésia, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Brasil, especialmente, e mais especialmente ainda, o Rio Grande do Sul, o estado hoje que mais sofre os impactos das mudanças climáticas, e, portanto, há que se ter uma percepção, e mais do que isso, um comprometimento para que as coisas sejam absolutamente mais rápidas, porque as gerações estão aí, né? Então, quando a gente tem esse olhar, é importante destacar, mas também destacar o Brasil fazendo parte dessa construção de valor, né, internacional, né? E eu resgatei aqui uma pesquisa em que ela sobressai o Brasil entre as potências de sustentabilidade do mundo, né? Peguei só 4 itens para a gente deixar aqui sobre a mesa. 47% da participação na matriz energética renovável do mundo é do Brasil. E o Brasil em si tem mais de 80% da sua matriz com energia limpa, né? É um fato marcante no Brasil. 76,7 bilhões estão investidos em energia solar no Brasil. Portanto, a gente tem aí uma oportunidade muito grande de atuar nessa questão da energia limpa. 76% das empresas brasileiras já desenvolvem iniciativas de economia circular. E o Brasil é destacado em 12º lugar no Anuário de Sustentabilidade da SP, né, da Global em 2022, né, que demonstra o quanto nós nos posicionamos já isso, e isso tem a ver o quê? Com as empresas. As organizações privadas no Brasil sustentam essa base referente à modelagem ESG, e o que mais a gente precisa é que os governos, os órgãos públicos também coloquem suas dimensões nessa área, porque qualquer ação do poder público impacta coletivamente a sociedade. Então, diante desse quadro, a gente vai começar a construir a nossa conversa. E eu começo com você, Tamires, se me permite. Se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional e como um líder de comunicação e ESG para o Brasil, Paraguai e Uruguai, da Bureau Veritas. Muito obrigado, Tamires, pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer estar dividindo também o palco com a Raquel e com você. Bom, contar bem brevemente assim, sobre a minha trajetória. Eu sou... hoje ocupo também a posição de líder de comunicação e ESG dentro do Bureau Veritas. É uma multinacional francesa que, essencialmente, de uma forma super simples, a gente realiza TIC, que a gente chama de uma sigla para teste, inspeção e certificação. Então, tudo que a gente conseguir testar, inspecionar e certificar, independente do setor, existem algumas ações próprias e serviços que o Bureau Veritas hoje consegue prestar. Eu sou formada, na verdade, em Relações Internacionais, então tenho uma formação bem generalista, com um MBA em Marketing, que comunicação sempre me puxou, e acho que não fui eu que escolhi comunicação me escolheu, de uma certa forma. Eu trabalhei um tempo no mercado financeiro, dentro das minhas especializações. Quis mudar radicalmente, trabalhei um pouco com startups, porque eu queria saber um pouquinho sobre multinacionais e também sobre o mundo das startups, como isso funcionava. E aí eu entrei no Bureau Veritas também, fui trainee do programa e venho desenvolvendo já, estou no Bureau Veritas há 4 anos, desenvolvendo tanto essa cadeira de comunicação quanto de sustentabilidade. Acho que nos últimos anos o meu desafio como trainee e hoje também ocupando a cadeira da área, foi muito forte em relação à sustentabilidade, foi um dos meus grandes projetos assim que eu entrei. Então, acho que hoje meu grande objetivo é com que essas duas áreas cresçam tanto também, que de alguma forma elas tenham que seguir até separadas, quem sabe um dia. Acho que sustentabilidade está criando
projetos muito grandes, e a gente cada vez mais vai precisar ocupar mais espaços. Mas eu gosto de falar bastante que sustentabilidade dentro de multinacionais não pode ser um papel só de uma área. Eu acho que ela funciona só se tiver a liderança abraçando dos projetos e também tiver todas as áreas envolvidas. Então, acho que essencialmente a gente vai conversar, sem dúvida nenhuma, um pouquinho mais sobre isso, mas acho que é um primeiro recado. Não é algo meu, não é algo da minha área, mas eu acho que é algo de todos. Então, você me permite traduzir um pouquinho do que você falou. Primeira coisa, sustentabilidade transversalmente invade todas as áreas da empresa. Sem e dúvida. segundo, engajamento. Uhum. Essas são palavras-chave que a gente coloca nas organizações no sentido de inspirar as pessoas a cada vez mais abraçarem a causa, né? Exato. Essa é uma causa de todos. Raquel, super obrigado por você estar aqui. Conte também para todos que acompanham o nosso podcast um relato sobre sua atuação profissional e sobre a vice-presidência de estratégia da Liu Lara TBWA. Obrigada pelo convite, Lívio. É um prazer estar aqui, principalmente falando sobre ESG, que é um tema tão importante para todos nós, mas tão importante, mais importante ainda para as marcas, para a construção de marcas fortes. Contando um pouco sobre a minha história profissional, eu trabalho há 18 anos com construção de marcas fortes. Trabalhei para diversas marcas globais e no começo da minha carreira, trabalhando com construção de marcas, eu trabalhei muito com monitoramento de imagem de marca, percepção que as pessoas tinham sobre as marcas. Então, eu acho que isso me deu uma base super importante para trabalhar com construção de marca e já estou há 18 anos no mercado. Trabalhei por muitos anos na Young Rubicon, depois New Energy, Grey, e agora eu estou há 3 anos na Liu Lara TBWA. Acredito que nessa trajetória ajudei a construir muitas marcas que hoje fazem parte do nosso dia a dia. E é justamente essa é a vocação da Liu Lara TBWA. Construir marcas fortes. A Liu Lara faz isso há 30 anos. E a Liu Lara construiu grande parte das marcas mais importantes do mercado. Então, é uma grande satisfação para uma profissional de marcas, de construção de marcas, trabalhar numa agência com essa vocação. E hoje, quando se fala em construção de marca forte... Né? São poucas que têm essa vocação. Eu acho que hoje em dia são poucas agências com uma vocação tão forte em construção de marcas de longo prazo. Agências muito mais voltadas ao longo prazo, eficácia de longo prazo das marcas, do que apenas a ideias pontuais. Mas voltando para o tema construção de marcas, quando se trata de marcas fortes, o ESG está no centro dessa discussão. Por isso que para nós, na Liu Lara TBWA, é tão importante entender a percepção das pessoas quando se trata da reputação ESG das marcas. A gente vive hoje, quando se fala em construção de marcas, a gente vive hoje a era do impacto. E foi muito interessante que você até trouxe esse ponto. As pessoas hoje estão impactadas e elas estão buscando que as marcas tenham impacto nas suas atitudes, que as marcas tenham atitudes de impacto. As marcas já tiveram o papel de unir as pessoas em causas. As marcas já tiveram o papel de provocar pertencimento das pessoas. Se eu tenho uma marca, eu pertenço àquele grupo de pessoas que pensa daquela forma. As marcas já tiveram o papel de educar as pessoas. As marcas já tiveram o papel de gerar desejo em relação ao produto. Hoje, o que as pessoas buscam das marcas é impacto. Então, justamente por estarmos vivendo nessa era de construção de marca voltada a impacto, que o ESG é a base disso. O ESG é a base desse impacto. Por isso que a gente desenvolveu o estudo que vamos falar mais aqui, onde a gente pesquisou 200 marcas, a imagem de 200 marcas, independente de sua categoria, ou se é cliente ou não da Liu Lara TBWA, de categorias diversas, categorias relevantes para o consumidor, e a gente conversou com 2.500 consumidores, justamente para entender a importância da pauta ESG na vida dessas pessoas e a reputação das marcas frente a essa pauta. Bacana, muito bom. E só para destacar aqui, faço questão de fazê-lo publicamente, Raquel, a minha relação de muitos e muitos anos com o Luiz Lara, né, quem fundou a empresa,
e que a gente mantém até hoje uma relação muito gostosa e que faço questão de mandar logo as fotos para ele já acompanhar. Ótimo, ele vai ficar feliz. Esse projeto que a gente está desenvolvendo. Ele vai Muito ficar legal. feliz. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Tamires, vamos agora entrar no foco do nosso tema. Na sua opinião, as empresas, no que tange as dimensões ESG, acabam priorizando mais qual das letras, o E, o S ou o G, no seu dia a dia organizacional? Como a Bureau Veritas se posiciona nessa questão? Como é que você vê isso também? Eu acho que vai depender um pouco da empresa em si. Então, depende se é uma empresa de serviços ou uma empresa de produtos. Então, essa seria a primeira diferenciação. Um ESG sério, que empresas têm uma estratégia, que buscam fazer alguma coisa, ele tem que estar relacionado ao core da empresa. Sim. Então, dizer que você vai desenvolver um ESG que não fala com o seu negócio, com a sua linha de negócio, é você estar afadado ao fracasso ou fazer um ESG superficial. Eu acho que, no geral, as empresas começam muito pelo S, porque são impactos fortes até em relação à marca, quando você vai falar sobre a sua marca. Então, acho que todo mundo começa ali pelo social, vamos falar sobre diversidade, vamos desenvolver programas de diversidade, de filantropia. Então, existe uma preocupação grande em relação a isso. Acho que depois, até por cobranças da sociedade, de investidores, de stakeholders, principalmente empresas de produtos tendem a se voltar bastante para o E. Então, quando a gente está falando ali do nosso ambiental também, começa a olhar a sua cadeia produtiva, começa a olhar a sua pegada de carbono, e depois elas acabam indo para o G. Então, hoje é um movimento que acontece, mas empresas que antes de iniciar qualquer movimento de ESG, elas deveriam, na minha opinião, começar pelo G. Não existe E e S sem o G. Quando a gente está falando sobre... O G é o grande guarda-chuva, né? Sem dúvida. A gente está falando sobre transparência, a gente está falando sobre uma gestão eficiente, e são fatores que acabam repercutindo quando a gente fala do E e do S. Então, você falar do E e do S sem o G, sem você mostrar uma gestão eficiente, sem você mostrar uma transparência dentro das suas ações do E e do S, você acaba fazendo alguma coisa mais superficial e às vezes ações muito vazias, sem uma estratégia muito clara, sem saber para onde sua empresa quer caminhar. O Bureau Veritas já trabalha com sustentabilidade há muitos anos, então uma empresa de 195 anos não sobreviveria tanto tempo sem falar sobre sustentabilidade como um todo. E uma empresa só no Brasil tem 7 mil colaboradores, presente em mais de 140 países no mundo. Então, sem o G, seria impossível criar toda essa estratégia. Então, é um ponto essencial dentro da nossa estratégia, mas existe uma preocupação muito clara e divisões até de áreas e projetos para que os três caminhem em paralelo. Hoje, dentro da companhia, é muito claro de que um não existe sem o outro. Todos têm que caminhar da mesma forma, dentro das suas... claro, metas e responsabilidades, e que é muito importante para a gente, é muito importante que as empresas entendam isso, relacionado ao core da sua empresa. Então, hoje, as ODSs que a gente segue são ODSs que estão relacionadas ao core, é o que a gente faz, é o que vai caminhar junto com a gente dentro do negócio. Mas acho que talvez se eu pudesse dar um recado aí para as pessoas que estão pensando em implementar iniciativas de ESG, de começar a falar mais sobre isso, ou rever as suas estratégias que você está fazendo hoje na sua empresa, olha para o G. Vamos olhar para dentro da governança, vamos olhar o que a gente está fazendo, como está sendo os nossos relatórios, como está sendo os nossos reports, porque... Assim, adianta, claro, a gente fazer 1 milhão de projetos e fazer 1 milhão de coisas. Claro, são iniciativas e sem dúvida tem o seu devido impacto. Mas para a gente saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa saber de onde a gente está saindo também. Então, acho que esse seria um recado super importante aí para a gente olhar para a parte do G, que às vezes não é a parte que tem aquele apelo até de marca, para a gente vender também nossa marca e falar sobre reputação,
mas sem dúvida nenhuma, uma das partes mais importantes quando a gente está falando sobre a estratégia e sobre ESG como um todo. Legal. E eu costumo dizer muito, Tamires, que a ordem das siglas deveria ser ao contrário, né? É G e S, né? Sim, E sem o G nada acontece. Né? sem Sem o G, dúvida. sem a governança, sem os relatos, sem os processos, sem os controles internos, sem a integridade, nada, sem a dúvida. ética, nada Sem flui dúvida. para a empresa. Uhum, Então, esse enraizamento é fundamental e é sempre sem a dúvida. governança que traz isso, né? Sem Não dúvida. tem outra questão. O detalhe é que o G da governança, ele é praticamente intangível Sim, para fora da empresa. esse é um grande Esse desafio é o quando a gente ponto, fala né? de marca também. Uhum, Porque o que prevalece? O S sim, e o E, né? sim. O A ambiental, porque são ações que cria a tal da materialidade, né? Exato. Então, isso é que se traduz um pouco nas dimensões da Uhum, empresa. sim. Mas é fundamental o que você comentou, bacana esse entendimento e ficou muito claro. Eu gostaria só de colocar um Lógico. ponto sobre o G, Uhum, que a gente está falando aqui agora. Quando a gente fez a pesquisa, a gente buscou entender o que as pessoas entendem por E, S e G. Responsabilidade ambiental, social e governança. E é muito interessante, porque as pessoas entendem o G. A gente acredita que o G, ele certamente é muito mais importante da porta para dentro, mas as pessoas atribuem um significado para isso, que é tangível na vida delas. As pessoas entendem governança como transparência, como uma marca isso. honesta que não quer me prejudicar. E governança é muito importante para o público do Sudeste, por exemplo, para o público da região Sudeste. Então, as pessoas entendem que quando a marca não quer prejudicá-la, quando a marca não tem promessas falsas, quando a marca não fala um valor, depois de 3 meses está cobrando outro valor, isso é marca ética, marca que age com governança. Bacana. Então, as pessoas conseguem atribuir significado à questão ética das corporações. E quando você faz uma governança, principalmente empresas que tenham contato sim. com o consumidor direto, você tendo uma ouvidoria, você tem um sistema de compliance que tem um olhar 360 graus, que você dá as respostas para os clientes de uma forma consistente, rápida, cuidando dessa visão da transparência, isso tem um significado extraordinário, né? É a tal da ação-reação imediata no mercado, né? Então, muito legal, muito bom. Raquel, agora também falar um pouquinho mais, né, da pesquisa. Esta é a segunda edição da pesquisa ESG Consumer Index, realizada em parceria com a Decode, e que foi, há poucos dias atrás, divulgada. Qual a diferença entre esta segunda edição e a primeira? Qual a metodologia que foi aplicada? Explica um pouquinho para a gente, para que os nossos ouvintes possam entender. Nós avaliamos nessa pesquisa 200 marcas. No ano passado, nós avaliamos 160. Esse ano, então, avaliamos ampliou, 200. O ano passado, a gente conversou com 2.000 respondentes. Esse ano, 2.500 respondentes. E, para 2024, a pesquisa vai crescer ainda mais. E é uma pesquisa nacional. É uma pesquisa nacional e que nós desenvolvemos anualmente. Então, todos os anos, nós desenvolvemos o índex. A ideia por trás do índex é entender o equity das marcas quando se trata de ESG. Então, nós avaliamos, nós fazemos uma média do E, do S e do G para as marcas. Tendo cada pilar o seu peso ligado à importância que essas letras têm para as pessoas. Então, no Brasil, 41% dos brasileiros declaram que o mais importante é o E, o meio ambiente. 34% o social e 25% governança. Acabamos de descobrir. Sim. Muito legal. Isso muda conforme gênero ou faixa etária ou região, principalmente. As pessoas do Nordeste, Norte e Centro-Oeste atribuem mais importância ao E, ao ambiental, do que as pessoas do Sudeste. As pessoas do Sudeste atribuem, um pouco mais equilibrado, mas atribuem bastante importância ao S e ao G. Então, tem uma diferença. E quando a gente olha para a diferença entre homens e mulheres,
a importância do ambiental sobe para mais de 50% entre as mulheres, enquanto para os homens é de 25%. Para os homens cresce muito a importância do G, da governança, da ética, da transparência da empresa. Então, o que a gente consegue perceber de diferenças das importâncias do ESG de 2022 para 2023 é que o S cresceu em importância para as pessoas. Pouco, mas cresceu, vem crescendo. Eu acredito que essa tendência não continue assim em 2024, porque esse ano a gente vem tendo muitas notícias sobre questões de crise climática e isso vem tomando muito a nossa atenção. E as pessoas estão sentindo na pele a questão da crise climática. Então, provavelmente, o E venha a ganhar ainda mais importância nos próximos anos. Perfeito. Um ponto importante da pesquisa é que quando a gente fala de imagem de marca, é muito importante que a gente avalie as marcas além das suas categorias, principalmente quando se trata de reputação. Porque as marcas não competem entre as marcas das suas próprias categorias. Todas as marcas competem entre si na cabeça das pessoas, por espaço na cabeça das pessoas. Então, por isso que o ESG Consumer Index, todos os resultados são ranqueados entre todas as marcas, entre as 200 marcas. Eu só vou entender se uma marca é saudável, verdadeiramente saudável para o consumidor, se eu comparar com um universo muito maior de marcas. Então, todos esses resultados são ranqueados entre as 200 marcas. E aí a gente consegue entender quais são as marcas com melhor reputação em ESG no Brasil. Muito bacana. Ótimo, Raquel. Tamires, qual é o papel da Bureau Veritas na avaliação das dimensões de ESG pelas empresas? O que o Bureau está fazendo em relação a isso? Conte-nos. O BV hoje tem uma gama de serviços que a gente chama de BV Greenline, que tem mais de 40 serviços hoje disponível para empresas. E uma coisa que é muito importante falar, de toda a parte que a gente estava falando, que o ESG precisa andar com o core da empresa, com o que a empresa faz, da mesma forma, muitas coisas precisam ser customizadas, até em relação ao nível de maturidade. Então, tem exemplos de empresas que já fazem, mas elas não sabem como mensurar. Tem empresas que não sabem por onde começar. Então, o BV hoje oferece serviços desde rastreabilidade da sua cadeia produtiva, até mensuração e quais são as metodologias que você usa para calcular sua pegada de carbono, até serviços mais completos. Hoje a gente tem o BV ESG 360, que é um serviço em que a gente consegue olhar, como o próprio nome já diz, a empresa em 360. Então, a gente consegue olhar hoje quais são os principais pontos de desenvolvimento e ajudar a fazer um plano de ação do desenvolvimento, entender onde são os maiores impactos, porque de uma forma muito prática, se eu sou uma empresa de serviços, meu maior impacto, por exemplo, no nosso ambiental, ele não vai estar provavelmente na minha cadeia produtiva. Ele vai estar onde eu tô, às vezes, em transportes que você está utilizando para ir prestar seus serviços, e outras questões assim, que é totalmente diferente de uma empresa que tem produtos e tem ali sua cadeia produtiva que precisa ter esse desenvolvimento de olhar onde está tendo pegada de carbono dentro da sua produção, quais são os resíduos dessa produção. Então, tem que ter um olhar muito específico e muito customizado para cada um dos serviços. Eu acho que o BV hoje busca, e é um dos principais players até em um cenário global, buscando de que autoridades, como você mesmo estava falando, de posicionamento de autoridades públicas e governos em relação a isso, a gente também busca isso, porque de uma forma muito simples, quando essas coisas começarem a ser requisitadas, a gente vai estabelecer um padrão do que é o mínimo que uma empresa tem que fazer, qual que é o mínimo ali que a empresa precisa se preocupar com o impacto também, com a comunidade ao seu redor. E aí eu acho que o Bureau Veritas vai entrar também cada vez mais com uma posição forte, porque a gente vai conseguir atestar e verificar qual o impacto dessas empresas. Então a gente vai conseguir dar uma base de
e possíveis soluções e planos de desenvolvimento para chegar a um patamar, mas também conseguir atestar de, olha, a sua empresa realmente é net zero, então você está conseguindo diminuir ali o seu impacto. E a gente conseguir atestar que as empresas realmente estão fazendo isso, porque é uma outra dificuldade das empresas. Então, existe a primeira dificuldade de como eu calculo ali, pegando um exemplo de pegada de carbono. Como eu calculo a minha pegada de carbono? Como eu calculo o meu impacto? Minhas métricas estão certas? Minhas análises estão certas? Então, depois que você passa desse primeiro ponto, você começa a mapear. Então, tá tudo bem, eu preciso coletar esses dados. Como é que eu vou coletar todos esses dados? E depois você precisa atestar que a sua metodologia está certa, que realmente o que você fala é realmente qual é o impacto, que é uma parte muito importante do Bureau Veritas. O Bureau Veritas consegue atestar que as empresas estão ali falando e realmente estão trazendo o impacto que elas estão se propondo a fazer. E em relação aos planos também. Então, hoje, no BV ESG 360, por exemplo, a gente classifica as empresas em níveis de maturidade. E eu acho que ESG também é uma caminhada. E eu acho que as pessoas precisam entender isso. Essa é a grande jornada, né? Então acho que as pessoas entenderem que tá tudo bem eu começar agora, mas são sementes que precisam ser plantadas para daqui muitos anos. Então as pessoas entenderem também que é uma maratona, não é um sprint que você vai dar, que em 1, 2 anos vai ter um impacto, às vezes, na sua marca, ou em 1, 2 anos você vai resolver todos os seus problemas. Acho que são pequenas sementes que você vai plantando ao longo do caminho. E eu acho que o BV consegue direcionar quais são essas sementes que estão sendo plantadas, então atestar quais são as sementes que estão sendo plantadas, e a gente acompanhando os nossos clientes se realmente os frutos esperados foram os frutos colhidos. Da mesma forma que a gente consegue, tem soluções hoje para direcionar. Então, olha, eu não sei quais sementes eu tenho que plantar. Então, a gente também consegue direcionar e fazer esse papel de consultoria e fazer um plano de desenvolvimento também para as empresas que ou já desenvolveram muito e não sabem qual é o próximo passo, ou empresas que estão começando. Muito legal. E é importante esse comprometimento, né, de uma organização como essa, porque ela dialoga com tantas outras e tendo um caminhamento, uma metodologia, é um posicionamento transformador. Muito legal. Muito bom, Tamiris. Raquel, eu costumo dizer que as boas práticas de ESG reverberam na reputação das organizações, né? O resultado da pesquisa que você está aqui nos colocando, favorece esse olhar também? Qual é a sua percepção? Sim, com certeza. As pessoas, Lívio, elas não sabem o que significa ESG. Só 20% das pessoas ouviram falar em ESG. Poucas pessoas têm ideia do que se trata ESG, mas 90% das pessoas acham que as marcas têm que ter compromissos sociais. Sim, 66% das pessoas se sentem mais próximas às marcas que abraçam as suas causas. 50% da geração Z deixa de comprar uma marca que não haja com ética ou dentro dos princípios que o mundo exige hoje. Então, as pessoas podem não saber o que é ESG, mas elas exigem isso das marcas. Sim. Depois do Covid, depois da crise, da pandemia do Covid, isso ficou ainda mais intenso. Então, as pessoas passaram a cobrar muito mais das marcas responsabilidades sociais. E eu acredito que, pós-2023, isso fique ainda mais intenso quando se trata de responsabilidade ambiental também. Então, sim, a gente vê refletido nos resultados da pesquisa, na imagem das marcas, as iniciativas que elas fazem, que elas têm, as atitudes que elas têm. Tanto é que uma marca que, pelo segundo ano, é uma das mais bem avaliadas na pesquisa é a Natura. Porque a Natura mostrou para as pessoas o que é ter práticas ESG, o que é ter sustentabilidade no seu propósito de marca. E isso reverbera muito no equity. Outro exemplo é a IP. A IP é uma das marcas mais fortes em equity ESG do Brasil, porque a marca sempre falou sobre esse assunto. Marcas que têm atitude e comunicam essas atitudes de maneira clara tendem a ter a resposta do consumidor perante em relação à sua imagem. As pessoas entendem isso e respondem a isso. A gente vê que algumas categorias vêm caindo em equity ESG, por exemplo, delivery.
as marcas de delivery, vem caindo em equity ESG. Então, é importante que elas divulguem cada vez mais as suas atitudes. Mas sim, tudo que as marcas fazem e comunicam reverbera em sua imagem, reverbera na sua percepção. E é bacana a gente construir valor sobre o ato e a boa divulgação. E você me fez lembrar, Raquel, em 1996, nós criamos um Instituto ADVB de Responsabilidade Social. E logo em seguida, dentro da ADVB, nós temos alguns pilares muito fortes, um deles é o reconhecimento. Então, nós criamos 2 premiações, o Top Social e o Top Ambiental. E fomos ao mercado divulgar isso para a empresa. Para as empresas, para que elas pudessem se inscrever e participarem da premiação. E era assim, um impacto muito grande, a dificuldade de eu estabelecer um diálogo com elas, no sentido de dizer, você precisa divulgar o que você está fazendo. Sim. As empresas eram extremamente low profile, não queriam, e a gente comentava, você tem que divulgar porque você tem que gerar exemplaridade. Exatamente. A divulgação do que você faz bem vai gerar exemplo para os demais, que precisam também reconhecer. Então, você foi falando aqui, eu fui me lembrando de lá de trás, de 1997, 98, a dificuldade que a gente tinha de fazer com que as empresas bem posicionadas, especialmente na questão da responsabilidade social, que você também comentou aqui, em divulgarem essas boas práticas, para que as demais empresas do mercado pudessem ter essa oportunidade de conhecer, dar a visibilidade necessária e, ao mesmo tempo, praticarem essas novas boas práticas. Né? Muito bem colocado, Lívio. Até, incrível, assim, a gente precisa tomar um grande cuidado para que as empresas não divulguem além do impacto que elas geram. Exatamente. A gente precisa tomar um grande cuidado em relação a isso, porque senão a divulgação vai ser mais prejudicial do que benéfica, obviamente. E aí nasce o tal do greenwashing. A gente precisa ter materialidade de fato para poder divulgar. Mas a divulgação é muito importante porque ela educa. Sim. O ponto que você trouxe da exemplariedade é super importante, porque as empresas elas têm o compromisso de educar o consumidor em relação à importância das práticas ESG, e ela tem o compromisso de subir a barra em relação a isso, em trazer a categoria junto com ela. Né? Você coloca o consumidor num novo estándar. Ele busca, ele passa a ter novas exigências das marcas. Então, e além disso, a marca acaba divulgando a sua vocação, que é muito importante para o engajamento interno também. Sem dúvida. As pessoas que buscam trabalhar para aquela marca já sabem qual é a vocação da marca, que também contribui para isso. Então, a comunicação das ações e das atitudes das marcas relacionadas a ESG é essencial. É bacana. E agora, voltando para o público interno, né? Os próprios colaboradores, né, se sentem muito mais acolhidos, engajados, né, quando percebem que o que estão praticando tem repercussão, e isso é uma linha de 2 vias bem bacanas. Quando a Raquel estava falando, eu lembrei exatamente desses 2 públicos, né? Porque hoje, geralmente, quando a gente fala de ESG, a gente pensa muito no público B2C, né? Então, o que eu vou apresentar para o consumidor? Qual que é o marketing que eu vou fazer? E aí eu acho que às vezes as empresas até se esquecem de 2 stakeholders super importantes. Então é o employer branding ali. Hoje pesquisas já atestam que as novas gerações elas preferem trabalhar por salários mais baixos, mas com empresas que estejam alinhadas ali aos seus valores e a todo esse comprometimento. Porque no final do dia os colaboradores são como se fossem consumidores também. Eu tô ali dedicando uma parte importante da minha vida, eu quero estar alinhado também com o impacto que ele é previsto. E uma coisa que se fala muito pouco, mas também é muito importante para empresas B2B. As empresas B2B não estão isentas. Quando a gente fala hoje de empresas que prestam serviços para outras empresas, pouco se fala também que até quando empresas estão entrando em bids ou em coisas relacionadas a isso, quando você está preenchendo o seu bid, eles pedem pré-requisitos. Eles pedem comprovações, sempre que tem que ter. Sempre, tem que ter. Então, eu acho que é um movimento também muito interessante de como empresas também estão puxando outras empresas e seus fornecedores a se posicionarem sobre o assunto.
Então, acho que são dois stakeholders também que a gente não pode esquecer de colocar na conversa. Muito bem colocado. Muito bom. Tamires, a Bureau Veritas, a BV, né, que você fala? Para facilitar, Bureau Veritas é difícil. A gente conhece bem também isso no mercado. A BV já tem atuado no campo da verificação de práticas sustentáveis junto às organizações do mercado? Já tem essa projeção de atuação? Já, então, como a gente estava falando, o BV se preocupa muito em instigar outras instituições, instigar os seus próprios fornecedores. Então, nós mesmos, o que a gente estava falando agora de ser empresa B2B, existe uma preocupação muito grande com os nossos fornecedores. Quem são os fornecedores que vão desde fornecer supplies de escritório, até quem vai nos ajudar com frota ou qualquer outro tipo de fornecedor. Então, existe essa preocupação muito grande interna, e existem políticas de ecoeficiência e outras políticas de impacto que são levadas seriamente dentro da empresa. Então, mas no mercado, a BV já tem um portfólio de atendimento que você comentou aqui no BV Green Line. Né? Isso, que são mais de 40 serviços e que atuam em diversos ramos. Então, a gente consegue atuar desde a agricultura até serviços de prestadores de food, então grandes aí fornecedoras de alimentos, a gente também consegue atuar até no ramo de construção civil, enfim, tem diversos serviços e diversos mercados que a gente já consegue atender. E quando a gente fala, por exemplo, de serviços como o BVISD 360, ele é algo super especializado para a sua própria empresa. Então, mais uma preocupação muito grande que existe dentro do Bureau Veritas, e isso, assim, não é papo só de marketing e de vender o que a gente está fazendo, é realmente caminhar o walk the talk. Então, a gente fazer o que a gente está vendendo e o que a gente está propondo para os nossos clientes também. O BV hoje é signatário do Pacto Global da ONU. A gente tem os comprometimentos com as ODSs que fazem sentido, com o nosso core, e a gente também atua em muitas outras. A gente tem relatórios de ESG super específicos que a gente divide aí também a cada quarter com os nossos investidores. Mas eu acho que mais do que isso, existe uma preocupação também muito grande de estar em diversos mercados e também falar diversas línguas, porque a gama de clientes realmente é muito diversificada. Sim. E até estar em alguns mercados, por exemplo, a gente estava falando logo no comecinho ali de S&P. Então, hoje o Bureau Veritas é atestado com o maior índice do S&P, do Index. Sim. Porque é uma seriedade muito grande. Pool, né? Exato, da gente não só vender serviços, mas a gente ter certeza que dentro a gente está também seguindo os nossos comprometimentos e as nossas metas. Então, é algo que é levado com muita seriedade hoje dentro da companhia. Muito legal. Muito bom, Tamires. Raquel, vamos lá. Segundo a pesquisa, quais são as marcas que, por categoria de negócio, mais cresceram? Quais as marcas mais bem avaliadas na edição 2023 desse estudo? E qual a sua percepção sobre esses resultados? Eu vou falar primeiro das marcas mais bem avaliadas. Como eu já adiantei aqui, as marcas que comunicam sustentabilidade há mais tempo e de forma consistente costumam ser mais bem avaliadas. O que a gente vê aqui, Natura, super bem avaliada, IP, super bem avaliada, Avon é uma marca muito bem avaliada, Colgate foi uma marca que cresceu muito, de 2022 para 2023, é claro que em um ano não são grandes saltos, mas foi uma marca que se destacou em crescimento. E a gente vê Banco do Brasil também crescendo em equity e ESG e se destacando bastante também em relação à reputação ESG. O que faz uma marca crescer em ESG é
a divulgação, não só das suas ações, mas trazer mais representatividade e diversidade para a sua comunicação. Isso contribui também para uma marca crescer em reputação ESG. Foi esse o caminho, por exemplo, que Colgate fez. Colgate abraçou uma causa e a gente conseguiu ver o resultado disso no resultado da pesquisa, no crescimento desse equity. E abraçou a causa em pró-diversidade. A mesma coisa com a Avon. Ela passou a comunicar de forma mais representativa os seus produtos e não só falar de ESG, diversidade ou qualquer coisa desse tipo dentro da sua instituição ou fundação. Isso passou a fazer parte da sua comunicação de produto. E aí a gente vê a marca se destacar quando isso acontece. A mesma coisa com a Natura, que sustentabilidade é um propósito da marca, então a marca é sempre uma das principais. O que a gente vê é que a categoria de beleza vai muito bem no que tange ESG. Muito bem. Sempre muito bem representadas. Marcas de beleza ajudaram a construir muito o que significa sustentabilidade na cabeça das pessoas, o que significa inclusão, o que significa diversidade. E isso tem um grande resultado para o equity dessas marcas. Então, as marcas, a categoria, uma das categorias mais bem avaliadas, como eu falei, é beleza, e as marcas dessa categoria tendem a ser uma das principais do nosso ranking de avaliação em ESG. Muito bom, muito bom. Tamires, a Bureau Veritas, enquanto organização, desenvolve práticas alinhadas com os fatores ESG? Isto é, ela está fazendo sua lição de casa, e eu queria até complementar, por ser uma empresa multinacional, está em diversos países, vocês têm algum diálogo um diálogo central, né? Fale sobre esse tema ESG, uma interlocução com os critérios definidos pela matriz lá na França? Isso. Então, hoje a nossa forma de organização, a gente se comprometeu aí com 5 ODSs. Isso não significa que a gente não atenda as outras, mas existem metas muito claras e específicas. A gente tem em todos os países do mundo, então todos os países que o Bureau Veritas tem atuação, existem 17 KPIs que são monitoradas. E são 17 KPIs que falam e conversam com esse comprometimento com as ODSs. Então, tudo que a gente estava falando de trabalhar com o core da empresa e fazer sentido com o seu negócio, uma das ODSs, a terceira, de saúde e bem-estar, também está relacionada à segurança. Então, a segurança que você coloca ali para os seus colaboradores. Os nossos colaboradores, por eles atuarem em diversos setores da nossa economia, eles desenvolvem, às vezes, inspeções muito específicas e que tem que seguir uma série de fatores de segurança para a gente atestar e ter certeza que todo o nosso trabalho está sendo realizado com segurança. E esse é um dos fatores que a gente olha. E a gente não olha uma vez por ano, uma vez a cada quarter. São 17 KPIs que são monitoradas todos os meses. Então, claro que tem algumas KPIs, por exemplo, quando a gente fala de ter mais mulheres na liderança, não é alguma coisa que você constrói de um mês para outro. Mas inclusive a nossa liderança olha mensalmente para esses dados, para a gente ter certeza que se algum número em algum mês ele não está sendo e ele dentro do planejado, é momento da gente parar, olhar, recalcular a rota e tentar transformar e criar ações para a gente conseguir trabalhar o mais rápido possível. Então, a gente não vai esperar 1 ano, 2 anos para atuar, às vezes, em alguma coisa. Então, a gente consegue relacionar isso muito forte. E é tudo que a gente estava falando sobre a liderança estar engajada. E ESG precisa de engajamento. Então, toda vez que a gente falar sobre as lideranças, elas são treinadas. Existe um cascateamento e existe, inclusive, a nossa CEO fala muito sobre sustentabilidade. O nosso CEO no Brasil também, ele fala muito sobre sustentabilidade. É algo que tem que estar em todas as nossas operações. Então, desde preocupação com diversidade, com segurança dos colaboradores, ética, que a gente estava falando sobre marca, a marca do Bureau Veritas não poderia existir sem ética. Sim. Então, o que a gente vende essencialmente de serviço para os nossos colaboradores
é a certeza. O nosso grande objetivo é criar um mundo de confiança. Então, como é que a gente atesta a confiança se a gente não é um interlocutor seguro e confiante? Então, a gente é algo que é levado com muita seriedade dentro da companhia, independente do grau, independente da hierarquia, é algo que é tratado com muita seriedade, sem dúvida nenhuma. E são metas muito claras, que todo mundo na companhia conhece, independente se é o presidente, ou se é o analista, ou se é o estagiário que está iniciando sua carreira agora. São metas que são acompanhadas e são de conhecimento geral da empresa, para que todos saibam qual é a minha contribuição, o que eu preciso fazer para levar isso para frente. Muito bom, muito bom. Raquel, no que tange a Liu Lara, e a pergunta é mais ou menos parecida, exatamente para a gente poder contextualizar agora. No que tange a Liu Lara, como a empresa está implementando as dimensões de ESG? Vocês estão fazendo a sua lição de casa? Olha, Lívia, pela natureza da nossa prestação de serviço, nós somos bastante engajados no S, na questão da diversidade, equidade e inclusão. Tanto é que 67% da liderança executiva da agência é feminina. Então, a equidade é algo que a gente presta bastante atenção. Nós temos uma CEO mulher e 67% da liderança feminina, 30% dos nossos colaboradores se declaram pretos ou pardos, e a gente continua trabalhando em busca disso. Além disso, a gente continua também comprometido com o desenvolvimento das nossas marcas, dos nossos clientes, em tudo que tange ESG, nos compromissos ESG. Então, eu acho que a nossa parte está sendo feita e vamos continuar contribuindo para isso. Bacana. E o próprio mercado, né, das agências de publicidade, elas têm hoje uma forte responsabilidade de atrair essa temática, de discutir com seus clientes, porque mexe com tudo isso que nós comentamos aqui, mexe com a reputação, com o reconhecimento da marca, porque elas fazem um meio de campo que favorece esse diálogo, e colocar esse tema é muito bom e traz recompensas, né? Perfeito, Lívia, porque nós temos a responsabilidade de levar as marcas em direção ao futuro. Sim. As marcas precisam continuar relevantes para os consumidores do futuro. E a gente sabe que ESG é uma forma essencial das marcas continuarem relevantes para os consumidores do futuro. Então, a gente precisa provocar essas atitudes também das marcas. Então, a gente tem um papel muito importante de provocação nesse sentido. Historicamente, né, as gerações passadas foram a geração da devastação. Sim. E as novas gerações serão da preservação. Então, com isso, você tem que se basear no novo contexto. Tá? Muito bom, meninas. O tempo vai passando, nós vamos aqui conversando e a gente já está chegando ao final desse nosso episódio, né? E eu queria dar agora um minutinho para cada uma de vocês fazer o seu recado final. Queria começar com você, Tamires Soares, por favor. Bom, queria agradecer primeiro o convite, foi muito bom, aprendi bastante também com a nossa conversa de hoje. Acho que meu principal recado seria que nunca é tarde. Então, se a empresa ainda não começou, se a empresa não se posicionou, acho que nunca é tarde para a gente começar a falar sobre ESG, nunca é tarde para a gente começar a plantar as nossas sementes. Se você já iniciou e você não sabe como continuar, não desista, busque aí players dentro do mercado que podem te dar essa ajuda. E eu acho que convidar todo mundo também que quiser conhecer mais sobre os nossos serviços, mais entender também como a gente pode apoiar as pessoas nessa caminhada para a sustentabilidade também. Então, convidar todo mundo a interagir também nas nossas redes sociais e no nosso site, Biro Veritas. Então, pode escrever do jeitinho que você conseguir aí. A gente deixa nos comentários ali também, tanto do Spotify quanto do YouTube, os nossos indicativos das nossas redes sociais e do nosso site. Mas se você escrever do jeitinho que você conseguir, vai aparecer também no Google, no LinkedIn e em outras plataformas que você for usar. Muito bom, muito legal. Raquel Messias, por Obsec. Eu quero deixar eu quero só reforçar tudo que já foi dito aqui, de que não vai existir marca forte se essa marca não estiver comprometida em impactar positivamente a sociedade e o planeta. Por isso que as marcas precisam se voltar para essa construção de reputação ESG. Precisam
ter as práticas e as atitudes e precisam também ter a reputação em relação ao consumidor final. Porque muitas vezes as marcas estão super preocupadas com a reputação que elas têm perante os key opinion leaders ou o mercado investidor, mas é importante que elas também tenham a atenção ao consumidor final e construam a sua imagem pautadas nas suas práticas ESG. Então, quem quiser saber mais sobre o estudo também pode entrar em contato comigo, raquel.messias@liularatbwa.com.br, que a gente pode mandar o estudo ou marcar uma apresentação para conversar mais sobre esse assunto. Ótimo, muito bom, Raquel. Vamos agora aos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos apoiadores, a toda a diretoria do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria da SEBRASE, a Central Brasileira do Setor de Serviços, aos nossos técnicos, o José Carlos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore, o Augusto Roque, e ao time da Level Grupo, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da SEBRASE e do Sindiprestem, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço as nossas convidadas, vocês foram perfeitas, foi muito gostoso essa nossa conversa. E também a você, que acompanhou este Diálogos ISD FIP, com apoio do Sindiprestem, do IRIS e da SEBRASE, a Central Brasileira do Setor de Serviços. Até o próximo episódio.